A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar início, pela graça do Senhor, a uma exposição de séries da carta de Tiago. Para a glória de Deus, nós vamos comentar o capítulo de Tiago e vamos ler e ir comentando os versículos da carta de Tiago, que é uma carta maravilhosa, uma carta muito boa. Ela foi escrita pelo Tiago, irmão do Senhor, até porque o Tiago, apóstolo, que era irmão de João, o apóstolo João, ele morre ali no ano 40 depois de Cristo, ali, cerca do ano 40 até 45 depois de Cristo. Naquele período ele morre decapitado por mando do rei Herodes. Isso a gente pode ver em Atos capítulo 12. Esse Tiago aqui, ele seria então o irmão do Senhor, que ele, no início da sua caminhada cristã, não creu em Jesus. A gente pode ver isso no Evangelho segundo João, se eu não me engano, no capítulo 7, onde ele vai falar ali sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Mas por ocasião da ressurreição de Cristo e por ocasião de Tiago ser irmão de Jesus, além de ele ser irmão de Jesus, ele conviveu com Jesus, justamente por ele ser irmão, ele conviveu com Jesus durante toda a sua vida e ministério. E depois que Jesus ressuscitou, ele então teria se convertido. Então, ele é sim canônico, ele é bíblico e ele tem um conteúdo excelente. A sua carta ela é excelente. Além disso, esse Tiago ele é citado várias vezes. Ele aparece em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, ali no ano, se não me engano, 49 depois de Cristo, por ali, o Concílio de Jerusalém. E além disto, este Tiago ele aparece em Gálatas 2, como o próprio Paulo reconhece esse Tiago como uma das colunas, um dos pilares, alguém importante de influência na igreja do primeiro século, certo? Então, este Tiago, ele é o irmão do Senhor, ele é canônico e nós vamos estudar a epístola dele. Antes de estudar, eu gostaria de fazer uma oração ao Senhor e pedir a bênção dele sobre o nosso estudo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, meu Pai. Nós te agradecemos de verdade, Pai Santo. Nós gostaríamos de pedir, Pai, a tua bênção sobre esse estudo, que o Senhor fale aos corações de cada um, Pai. Que o Senhor mostre a verdade aos nossos irmãos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e nos fazer aplicar o que está escrito aqui, Pai. Que não levamos, Pai Santo, nossa palavra, mas que levemos a tua, Senhor. E que o Senhor seja o nosso Pai, o nosso Deus, a nossa família, Pai. Que possamos estar cada vez mais cheios da tua presença, Pai, entendendo a tua palavra, meu Pai Santo, e aplicando ela, para que levamos, Pai, a tua palavra, não pela nossa boca, mas pelo Espírito Santo, Pai. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. E vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Esse aqui é o primeiro versículo, ele é muito importante. A palavra servo significa escravo e já começa as revelações por aqui. Escravo de Deus é dentro do contexto de redenção. Um escravo era alguém que tinha um senhor. Este senhor tinha domínio sobre este escravo e este escravo tinha que trabalhar para este senhor. Jesus usa a mesma ilustração para o pecado. Nós éramos escravos do pecado, nós trabalhávamos para o pecado, nós éramos escravizados e forçados e humilhados por Satanás. E Jesus nos compra, nos redime, ele paga o preço pela nossa salvação e nos tira do império das trevas e nos transporta para o império do reino do Filho do seu amor, certo? Como Colossenses vai dizer também. Então, quando Tiago e Paulo e as outras epístolas vão usar o termo escravo de Deus ou escravo de Jesus Cristo,
aqui está sendo usado no sentido de redenção. Jesus nos comprou, então Ele é o nosso Senhor. Nós devemos obediência a Ele. E desta forma nós somos seus escravos. Só que a grande questão é, Jesus não nos trata como escravos. Ele nos adota e Ele nos trata como filhos. Mas, falando em um contexto de redenção, nós somos escravos porque nós devemos obediência ao nosso Senhor, que nos comprou. Só que Ele não nos trata como escravos, mas como filhos. Isso significa também que nós podemos ser um escravo rebelde. Só colocando esse ponto aqui, para poder explicar o uso da palavra escravo. O fato de nós sermos escravos de Deus não significa que nós venhamos ter a salvação condicionada para sempre, mas a gente pode ser um escravo rebelde e justamente por isso seremos castigados. Mas a ideia aqui é que Deus não nos trata como escravos, mas como filhos, e nesse contexto, nesse sentido, não há necessidade de castigo. Mas se nós formos rebeldes, então sim, Ele nos castiga, Ele nos corrige, assim como um pai que castiga o seu filho a quem quer bem. É nesse sentido em que a palavra doulos, que é escravo em grego, é aplicada. Segundo ponto, a construção gramatical do grego aplica o título escravo tanto para Deus e tanto para Jesus. Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O substantivo doulos, no grego, ele está agindo tanto para Deus e tanto para Jesus. Então, aqui Tiago está dizendo que ele é escravo de Deus e também de Jesus. As 12 tribos que andam dispersas, saúde. A princípio, nós poderíamos pensar que Tiago está se referindo aos judeus. E de fato, ele está se referindo aos judeus, aquela comunidade judaica que havia lá. Tiago, ele é visto como líder de Jerusalém, no concílio de Jerusalém, em Atos 15, em Gálatas 2. E aqui também, na Epístola de Tiago, ele é visto sempre como líder de Jerusalém, afinal, sendo irmão do Senhor, ele era judeu. Então, ele escreve as 12 tribos, mas como ele usa o termo dispersos, a ideia é que esses judeus aqui possam ser judeus helenistas, judeus que aprenderam como sua primeira língua o grego e depois o hebraico. Então eles viviam debaixo da cultura do Império Romano e também um pouco da influência do Império Grego, que já tinha passado, mas a influência ainda pesava sobre o Império Romano. Desta forma, Tiago ele escreve a sua carta em grego e não em hebraico, o que também seria uma prova de que ele estava se referindo a judeus helenistas. E ele também faz uso do Antigo Testamento, o que era de costume, o próprio apóstolo Paulo também fazia isto. Mas vamos lá. Quando ele fala as 12 tribos que andam dispersas, saúde, isso não significa que não sirva para nós. Quando nós estudamos mais a fundo as Escrituras, nós vamos ver que lá no livro de Gálatas está escrito que não há diferença entre judeu, nem grego, nem servo, nem livre, bárbaro, cita. O livro de Gálatas, capítulo 3, ele vai dizer isto, porque todos vós sois filhos de Cristo Jesus pela fé e vocês são um. Quando a gente lê Efésios 2, a partir do versículo 11, ali está escrito que Jesus, de dois povos, que são judeus e gentios, gentios são aqueles que não são judeus, de dois povos, Jesus quebra a barreira de separação que havia entre os dois povos, porque somente o povo judeu era considerado como o povo de Deus. Na cruz, Jesus quebra essa divisão e une tanto gentios e tanto judeus em um corpo a ele. Os dois são enxertados na oliveira que é Cristo, Romanos 11. Desta forma, não existe mais distinção entre judeu e gentio. É um corpo, é apenas uma igreja, são todos cristãos. Desta forma, é daí que sai a expressão Israel de Deus.
tá bom? Ou no grego poderia ser Israel Tufeu, que seria Israel de Deus. Desta forma, nós temos aqui nós, cristãos, servos de Deus, do Novo Testamento, que nos rendemos a Cristo e fazemos parte da igreja, conforme diversos textos das Escrituras, como Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11, conforme Gálatas 3, conforme Efésios 2, conforme também João, o Evangelho segundo João no capítulo 11, conforme Gálatas capítulo 6, onde ele vai falar do Israel de Deus, e conforme muitas outras passagens, aonde eu poderia estar citando aqui, nós somos o Israel de Deus. O próprio Jesus deixou isso bem explicado na parábola que ele conta acerca da... Ele conta uma parábola para os fariseus, e essa parábola também é muito importante, que ele vai falar o seguinte, resumindo a parábola, ele vai dizer o seguinte, que havia um homem, que esse homem representava Deus, e ele plantou uma vinha, que representa ali Jerusalém, Israel, e deu essa vinha a lavradores, que representam os judeus. Ele foi para longe e ele deu, e no momento em que essa vinha deu frutos, deveria dar frutos, na época de dar frutos, ele mandou servos para irem colher os frutos, que representam os profetas. Só que os lavradores matavam esses servos. O que ele quis dizer? Que os judeus sempre rejeitavam a mensagem de Deus e sempre matavam os profetas que Deus enviava. E por fim, o dono da vinha disse: eu vou enviar o meu filho, a ele terão respeito. Quando o filho, que é Jesus, chega na vinha para colher os frutos, os lavradores matam o filho. E Jesus conclui a parábola dizendo: quando o dono da vinha vier, o que fará com os lavradores? Os fariseus respondem: dará afrontosa morte aos lavradores e arrendará a vinha a outros lavradores que deu seus frutos a seu tempo. E aí Jesus fala: por isso vos digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma nação que produza frutos. Ou seja, Jesus, se vê que os judeus eles se condenaram a si mesmos no que eles disseram. Jesus explicou, pois é, vocês rejeitaram, vocês mataram, era uma profecia, Jesus fazendo ali uma profecia, e ele fala assim, ó, vocês mataram o filho, naquele tempo não tinha matado, mas era uma profecia, Jesus já estava mostrando que eles iam matar. Então, basicamente, nos dias de hoje, vocês mataram o filho, vocês rejeitaram o filho. E aí é o que ele fala, ele vai tomar o reino dos judeus e vai dar a uma nação que produza frutos. Quem? Os gentios. Isso que Paulo vai escrever também em Efésios. De um só corpo. Então, nós somos o Israel de Deus. O Israel da Jerusalém de hoje, ele é considerado como apóstata porque ele não crê em Jesus e porque ele rejeita o Messias. Aquele que nega o filho não tem o pai, diz 1 João capítulo 2. Os judeus não aceitam Jesus, então eles não têm Deus, o verdadeiro Deus eles não têm. 1 João capítulo 5, versículo 20 vai dizer: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é um pronome demonstrativo no grego hutos, e por ser este, demonstra algo próximo, justamente porque ele está apontando para Jesus. Este hutos é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas, continuando aqui, que a gente só está no primeiro versículo, dando essa explicação, nós somos o Israel de Deus. Então, essa carta serve para a gente também. Apesar de ter sido escrita para judeus, de fato, mas ela serve para a gente também. Meus irmãos, versículo 2. Tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que durante as nossas provas, durante as nossas dificuldades, nós temos que nos alegrar. E é interessante porque parece até... olha que interessante, quando você estiver passando por uma dificuldade, se alegre. Pois é exatamente o que Tiago fala. Se alegre. Aí ele vai explicar.
sabendo que a prova da vossa fé, ou seja, ele fala que essa tentação é uma prova, a sua fé está sendo provada, opera a perseverança. Então ele fala assim, quando nós somos provados, nós temos, é gerado em nós a perseverança, a insistência, aumenta a nossa fé, nossa comunhão com Deus, e é interessante isso. E além disso tudo, meus irmãos, isso aqui também, Tiago está fazendo uma citação de Jesus. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele fala para a gente se alegrar também em meio às dificuldades da vida. É claro que Jesus fala no respeito de perseguição, mas o próprio Tiago vai falar isso também em Tiago 5, versículo 10 e 11. Tiago 5, 10 e 11. Ele está fazendo citação do Sermão do Monte, tá? Então você vê aqui, ele faz citação dos ensinos de Jesus. Versículo 4. Tenha, porém, a perseverança a sua obra completa, ou seja, que não seja pela metade, que você seja aprovado e aprovado, que você não abandone a obra pela metade, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Exatamente, que você não pare no meio do caminho. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, então ele fala assim, alguém tem falta de sabedoria, alguém da sabedoria perfeita que ele fala aqui, não é? Porque mais para frente ele vai explicar que tipo de sabedoria que ele está falando aqui. Da sabedoria que vem de Deus, do conhecimento de Deus. Se alguém tem falta disso, alguém é simples, uma pessoa sincera, e está começando na fé agora, ou simplesmente alguém que se julga indigno, que não tem conhecimento da sabedoria do alto, do conhecimento de Deus, peça a Deus. Então ele fala assim, peça a Deus. Aqui também é interessante porque Tiago aqui ele quebra a ideia judaica de aquela ideia judaica de que os homens não podem se achegar a Deus. Ele fala assim, peça a Deus, é o que é chamado de sacerdócio universal, que 1 Pedro 2 vai dizer. Peça a Deus, você pode se achegar até Deus, você pode orar e clamar a Deus. Sacerdócio universal, todos nós podemos pedir a Deus misericórdia, que a todos dá liberalmente. Você está vendo aqui? Ele não vai rejeitar e não o lança em rosto. Ou seja, Deus não vai culpar você pelo seu pecado. Se você se arrependeu, ele não lança em rosto os seus pecados, ele perdoa. E se ele há perdada, ou seja, ele fala, vai ser dada. Só que ele completa, peça, porém, com fé, em nada duvidando, ou seja, peça crendo que você vai receber, porque se você duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Ele está dizendo homem inconstante. Pensa uma onda. Quando um vento bate nessa onda, essa onda vai de um lado para o outro. É isso que ele está dizendo. Que aquele que pede com fé é como se fosse um vento. Ele vai de um lado para o outro, é inconstante. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque você não tem fé. É isso que ele está fazendo. Também isso é uma citação do que Jesus ensinou lá em Mateus, que ele fala quando ele vai contar aquela ilustração. Se você tiver fé como essa figueira, se você tiver fé, vocês vão fazer o que eu fiz com essa figueira, não é? Que Jesus ele amaldiçoou aquela figueira. E ele fala assim, se vocês tiverem fé, vocês não vão só fazer o que eu fiz com essa figueira. Até se vocês disserem a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. Também é essa citação. Tiago está fazendo citação desse ensino também. 8, versículo 8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Novamente ele fala daquele que quer estar um pé no mundo e um pé nas coisas de Deus. Ânimo dobre, ele não é firmado, entende? Ele busca as duas coisas, é um pé no mundo, um pé nas coisas de Deus. Ele fala é inconstante, ele não é firmado em Cristo. Mas aqui é interessante porque o versículo 9, ele vai dizer uma coisa que contraria a filosofia deste mundo. Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Tiago fala, quando algum irmão estiver
passando por alguma dificuldade, e ele fala que irmãos pequenos, irmãos simples, na sua exaltação se alegrem. Mas olha o versículo 10. Eu rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Que o rico, quando ele for abatido, que ele fique feliz. Olha que interessante, que ele não murmure. Isso aqui vai contra a filosofia do mundo, que você tem que enriquecer, que você tem que ter poder e tal. Na verdade, o próprio Tiago vai dizer, em Tiago 2, que Deus escolheu, Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros ao reino, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Então ele fala assim, que Deus escolheu as pessoas simples para serem ricas na fé. A riqueza que nós cristãos temos é uma riqueza espiritual, é uma riqueza de amor, de fé, de paciência. Essa é a nossa riqueza. E não riqueza física. É isso que Tiago vai falar. Quando o rico for abatido, porque ele fala, versículo 10, Tiago 1,10. E o rico se alegra em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, a flor da erva, ele vai explicar, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Ele dá exemplo do Salmo, ele está fazendo citação de um Salmo. O Salmo 90. E também ele está fazendo citação do profeta Isaías. Quando ele pega ali o exemplo da flor, a flor ela começa bonita, ela vai crescendo, ela tem toda aquela força de bonita, de bela, mas aí o sol bate nela e aí ela é queimada e ela murcha e morre. Então, ou seja, e a formosa aparência do seu aspecto perece. É isso que ele está falando. Que da mesma maneira acontece com o rico. O rico tem a sua exaltação, tem a todas as coisas, mas logo passa e acaba. E ele fala que quando isso acontecer, quando o rico deixar de ser rico, porque é exatamente o que ele está falando aqui, que ele se alegre por isso. Por quê? Porque agora ele estará dependendo totalmente do Senhor para viver e agora não precisar mais confiar na força do seu braço. Feliz o homem que suporta a tentação. Então ele fala assim, aquele que suporta, que persevera na tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Claro, ele está falando aqui daquele que perseverou. Por isso que ele fala aquele que suporta, aquele que aguenta, aquele que é aprovado em minhas tribulações. Quando ele for provado, ele vai ser aprovado e ele vai receber a coroa da vida, o prêmio, a salvação, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, o próprio Deus, Jesus, prometeu nos salvar, dar-nos essa coroa da vida, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que buscam ter uma vida de oração, uma vida com o Senhor, porque amam a Ele. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Esse versículo é interessante, porque alguém poderia achar que as nossas tentações são culpa de Deus. E Tiago vai falar que você não diga isto, porque Deus não pode ser tentado. Ele está fazendo citação de Abacuque, um Deus tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E ele também não tenta ninguém, ele não instiga ninguém a pecar. Ele corrige, ele castiga, mas ele não instiga as pessoas a pecar. De jeito nenhum Deus vai fazer com que você peque. Deus não faz isso. Ele pode permitir situações na sua vida de testes ou provações, mas ele mesmo instigar você a pecar, isso ele não faz. Mas cada um é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Somos nós que somos tentados. E nós somos tentados no quê? Quando nós cedemos aos nossos desejos e tentações da carne. Tudo a avareza, a imoralidade sexual, quando a gente cede a isso, nós somos tentados. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então ele dá uma ordem. Ele diz: a concupiscência concebe, ou seja, você é tentado e você aceita isso. Então é como se a concupiscência, o desejo, ele concebe, ou seja, você aceitou, ele é gerado dentro de você e dá à luz o pecado. Você aceitou a tentação, você cedeu à tentação, então gerou o pecado. E o pecado sendo consumado, ou seja, a prática daquilo, porque você cedeu, mas se você praticar, você consumar aquela ação, aí gera morte. Por quê? Porque aí você morre, você é morto, porque o salário do pecado, Romanos 6:23, é a morte. Você morre espiritualmente. É isso que ele está descrevendo aqui. Não erreis, meus amados irmãos. Então ele deixa bem claro, ó, toma cuidado para que vocês não errem. É esse um dos motivos pelo qual que o Tiago vai dizer para que nós não sejamos mestres. Não que ele condene o ensino, ele não está condenando o ensinar. Ele está falando, ó, tomem cuidado, porque para que alguém seja mestre, você tem que saber o que você está falando. Então, muitos não sejam mestres, porque não estão preparados ainda. Mas ele não condenou o pastorado e nem muito menos o ensino nisso. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é algo agradável, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, em quem não muda, ele continua sendo bom e beneficente para sempre. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ele desce do Pai das luzes. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo a sua vontade, o seu desejo de nos salvar, a sua misericórdia, Efésios 1, beneplácito de sua vontade. Ele gera-nos pela palavra da verdade, pelo evangelho, através do evangelho, da misericórdia dele, através de sua vontade, do seu sacrifício. Por quê? Vamos entender cada palavra desse texto. Segundo a sua vontade de nos salvar, nos gerou pela palavra da verdade, que é o Evangelho. Então, pela misericórdia que ele teve em nos salvar, mesmo nós não merecendo, através do Evangelho ele nos gera para que fôssemos primícias das suas criaturas, para que fôssemos seus primeiros filhos, suas primícias, a sua igreja, o seu corpo. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem, ou seja, tendo isso em mente, todo o homem seja pronto para ouvir. Parece que é desconexo, não é? Porque ele está falando aqui de regeneração, de primícias, e aí de repente ele fala, seja pronto para ouvir. Ele está dizendo da aplicação prática de ser cristão. Ele está dizendo o seguinte, que Jesus nos salvou. E aí ele fala, tendo em vista que ele nos salvou, portanto, sejamos verdadeiros cristãos, prontos para ouvir, ou seja, ouvir os ensinamentos de Cristo, tardios para falar, tomar cuidado com a nossa língua, tardio para se irar, ser longânimo, atitudes de um verdadeiro cristão. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, ou seja, alguém poderia jogar, não, mas Deus se ira. E aí ele fala, a ira de Deus é uma ira justa contra o pecado. A ira do homem não opera justiça, mas vingança. É totalmente diferente. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, ou seja, toda a imundície e os desejos malignos da carne e da mente também, superfluidade de malícia, de pensamentos impuros e pensamentos de fazer mal ao próximo, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, ou seja, recebei com mansidão, com humildade, que vocês recebam de coração essa palavra que foi enxertada, que foi semeada em vocês, a qual pode salvar as vossas almas. Claro, a palavra do Evangelho salva
desde que seja aceitado, encontre um solo receptível, desde que as pessoas não rejeitem. E sim de cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. É interessante. Não somente ouvintes, mas cumpridores. Esta não precisa nem comentar, aqui é bem claro, para a gente não apenas ouvir, como ele fala, seja todo homem seja pronto para ouvir. Aí parece que acaba aí. Não, ele fala, sede cumpridores também, não somente ouvintes. Enganando-vos a vós mesmos, ou seja, você se engana porque você acha que você ouviu e tá bom. Então ele fala, não, você tem que pôr em prática, não adianta você ouvir também. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo esquece de como era. É interessante porque ele fala assim, alguém vai no espelho e ele vai olhar a sua beleza. E ele se contempla a si mesmo, ele se olha no espelho, talvez para mudar alguma coisa, para ver como ele está, e ele sai do espelho e ele esquece do que ele viu. Então ele acabou de ver que tinha um erro, uma mancha, digamos assim, no seu rosto. Ele vira, sai do espelho e ele esquece de consertar a mancha. É isso que Tiago está dizendo. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Você olhou para o espelho, é basicamente o seguinte: eu tô com fome, eu vou na geladeira pegar alguma coisa para comer. Eu abro a geladeira e aí eu não pego nada dentro da geladeira e eu fecho a geladeira. E aí adiantou alguma coisa? Não, eu continuei com fome, entendeu? É basicamente isso que Tiago está dizendo aqui. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Vamos entender aqui. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, aquele que atenta bem, aquele que se debruça ao conhecimento, aquele que realmente presta atenção, que quer conhecer a lei perfeita da liberdade. Alguns não gostam da carta de Tiago por achar que ele é legalista, mas a expressão lei da liberdade foi tirada da epístola de Paulo. Na verdade, Paulo e Tiago não se contradizem. A expressão lei da liberdade é uma expressão comum que aparece em Gálatas 5, que nós fomos chamados à liberdade. Se o Filho libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Também é outra situação de Jesus. Essa liberdade, essa lei da liberdade, percebe como Tiago vai falar aqui? A lei do Messias, a lei de Cristo que ele vai falar em Gálatas 6. Então, essa é a lei do amor que Tiago está pregando aqui. Ele não está pregando legalismo, ele não está pregando judaísmo, ele não está pregando a lei de Moisés. Ele está pregando aqui a lei do amor. Por isso que ele fala lei da liberdade. Porque para você entender essa expressão, você precisa ir para Gálatas capítulo 5, onde o próprio Paulo vai escrever que nós fomos chamados à liberdade. E só que aí é interessante, o próprio Paulo completa, nós fomos chamados à liberdade, mas isso não significa que nós podemos fazer o que queremos, é por isso que é lei da liberdade, porque nós temos a liberdade do legalismo da lei, mas isso não nos isenta de continuar nos santificando, entendeu? É por isso que ele fala lei da liberdade. É como Paulo fala, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabunde a graça. Aí ele vai falar no capítulo 6 de Romanos. Então quer dizer que a gente pode continuar pecando? Não. Entendeu? Se a salvação é pela graça, eu posso continuar pecando? Não. É isso que Jesus e os apóstolos ensinaram. Somos salvos pela graça, mas essa graça, ela é evidente na vida de um cristão através da santificação. Todo aquele que se converte praticará santificação e boas obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. Essa é a ideia e a concepção dos apóstolos, porque Jesus ensinou em João 15 a darmos frutos. Se você é cristão, você já é salvo. Então, o que você tem que fazer a partir de agora? Dar frutos. Evangelizar,
orar, ler a Bíblia, entende? Esse tipo de coisa, a santificação também, as boas obras, esses são os frutos. Também o fruto de mais amor, ser uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais longânima, paciente, enfim. Não sendo esquecido disso, mas fazedor da obra. E é interessante que ele vai falar no versículo 25: e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido disso, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, ele vai ter a bênção de Deus naquilo que ele fizer. Se alguém entre vós cuida ser religioso, acha que é cristão, e não refreia a sua língua, fala tudo que vier na sua boca para falar. Antes, engana seu coração, porque ele acha que ele é cristão, mas ele não dá frutos. A religião desse é vã. É justamente por isso. Ele acha que ele é cristão, mas ele não tem frutos. A língua dele ainda pronuncia maldição contra o próximo, ainda pronuncia lixos, ainda fala contra o seu irmão. Então ele ainda fala palavrões, palavras torpes. Efésios 4 vai falar sobre isso. Então é a religião desse Evan. Ele não é um cristão. Ele somente engana seu coração porque ele acha que ele é cristão, mas ele não é. A religião pura e imaculada, ele vai dizer, o verdadeiro cristianismo para com Deus e Pai, diante de Deus, é este: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, representado pelo amor ao próximo, e guardar-se incontaminado do mundo. Visitar órfãos e viúvas nas suas dificuldades e aflições é uma expressão do Antigo Testamento, onde Deus censurava, digamos assim, onde Deus repreendia os sacerdotes e juízes daquele tempo por não praticarem o amor ao próximo. Isso está em vários profetas, onde eles menosprezavam as viúvas, os órfãos, onde eles pervertiam os direitos deles, não faziam justiça para eles. E também tem uma conexão com aquela viúva que ia, Jesus conta aquela parábola da viúva, que ia também pedir para aquele senhor injusto julgar a causa dela. Também é representado nisso também. Então ele vai falar assim: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo, que é a santificação, que também é desprezada pelas pessoas que gostam de usar apenas a primeira parte do texto. Ah, você tem que praticar o amor ao próximo, essa é a verdadeira religião. Não, peraí. Entende que religião nesse texto, ele está falando o verdadeiro cristianismo. O que é? Amor ao próximo e santidade. Foi o que Cristo ensinou. Então, se você é seguidor de Cristo, você tem que fazer os dois: santidade e amor. Não é apenas o não é apenas o amor, como as pessoas gostam de isolar o texto aqui, é só as viúvas, não. Ele fala assim: guardar-se incontaminado do mundo. Tem a parte da santificação também. E ele dá esse início no capítulo 1 aqui. Ele fala sobre essas coisas e, na verdade, essa é uma epístola bem prática. Ela também recebe o nome de Provérbios do Novo Testamento, justamente por ela ser bem prática e por ela exaltar a Deus, exaltar também. Na verdade, o propósito de Tiago desde o início era combater a ideia da libertinagem, das pessoas acharem que podem fazer tudo. Tinha pessoas naquela congregação ali que achavam que podiam fazer tudo porque estavam na graça. Paulo vai falar sobre isso em Romanos 6, onde ele vai deixar bem claro que o fato de nós estarmos na graça não anula a nossa santificação. Então, Tiago ele escreve para essa congregação negligente. É basicamente o seguinte: eles não queriam se santificar porque achavam que estavam na graça e está tudo certo. Aí Tiago vai escrevendo: não é bem assim. E ele usa o Antigo Testamento, claro, era a escritura canônica da época, e por ser um público judeu,
fez muito bem uso. De maneira nenhuma, Tiago contradiz o restante das Escrituras e de maneira nenhuma, Tiago prega o legalismo do Antigo Testamento. Tiago, ele usa o Antigo Testamento para apontar para Cristo e para corrigir a negligência daquela congregação. Esse é o objetivo de Tiago desde o início da carta, e é isso que ele vai falar durante toda a sua epístola, até mesmo no capítulo 5, quando ele vai falar também da oração. Até ali ele vai também falar também de Elias, e isso também é importante para Apocalipse. Se você linkar essas duas palavras, esses dois textos, você vai ver que as duas testemunhas do livro do Apocalipse têm grande chance de ser Moisés e Elias. É uma possibilidade. Elias, ele aparece aqui em, em Tiago. Tiago capítulo 5 menciona Elias. E é bem possível que seja assim. Mas, enfim, foi edificante para a glória do Senhor que nós possamos aplicar essa palavra, que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos mostrar aquilo que nós temos que fazer. Eu oro ao Senhor para que possamos ser ouvintes, Pai, praticantes da Tua palavra e não ouvintes esquecidiços. Eu oro ao Senhor para não brincarmos com a Tua palavra, para não pecarmos contra o Senhor, para não sermos arrogantes, para não sermos competitivos, para termos um coração quebrantado e sincero perante o Senhor, para fazermos conforme a Tua vontade, para amarmos e adorarmos cada vez mais a Ti, Pai. Aplicarmos essa palavra, Pai, sermos mais humildes, não buscarmos riquezas, Senhor, e sermos perseverantes em meio às nossas tribulações, Pai. Dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos do Teu entendimento, da Tua graça, perdoa os nossos pecados, Senhor, e ajuda-nos, Pai, a contemplarmos a Tua glória. Nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor, no nome santo de Teu Santo Filho Jesus. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Fica conosco, Senhor. Nos ajuda a não negligenciar a Tua palavra, a ter tempo de comunhão contigo, Senhor, e a verdadeiramente nos dedicarmos ao estudo da Tua palavra, à oração e à união do corpo de Cristo, não fazendo acepção de pessoas e não nos enganando a nós mesmos, Pai, com a nossa língua maligna que só joga veneno. Não, Senhor, dá-nos uma língua que fale dos Teus mistérios, das Tuas revelações, da Tua palavra, Senhor, e que glorifique o Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos no nome santo de Teu Santo Filho Jesus. Amém.